Então, essa semana 7 do nosso programa Nova Veranópolis, né? Já passamos da metade das nossas atividades e agora a gente vai começar, então, a trabalhar na finalização do projeto, né? E vamos também trabalhar no pitch final, né? Que é aquela apresentação que a gente vai fazer para a comunidade de Veranópolis, mostrando o resultado dos trabalhos de vocês e também, né, pensando nos próximos direcionamentos que a ideia de vocês tem que tomar, né? Então, a gente está tendo algumas conversas individuais com cada um, né? Se vocês ainda não tiveram, a gente vai conversar ao longo dessa semana, justamente para começar a alinhar esse momento de finalização, né? E a gente sabe que o programa ele é um programa em que a gente vai, né, se reconhecendo como empreendedor e refletindo a respeito daquilo que a gente propôs lá no início, né? Então, fiquem bem tranquilos com relação, por exemplo, a ajustes de rotas, né? A mudanças que daqui a pouco lá na ideia inicial você pensava alguma coisa e isso ao longo do caminho foi se transformando, isso é bem natural do processo, né? E é como eu falei para vocês lá na primeira semana, né? A ideia de vocês, ela é um insumo para a gente começar a trabalhar em algo que vai ser entregue para a comunidade. Então, o que mais nos interessa não é tanto a ideia em si, né, que vocês inscreveram lá, mas sim aquilo que vocês estão desenvolvendo como entrega final, né, e o quanto isso realmente atende aos interesses de um público, né, quanto isso responde a um problema, né, que um público tenha, né? E aí, se esse ajuste de rota for necessário, agora, né, hoje é a semana 7, nós vamos ter 2 semanas justamente para nós voltarmos às outras entregas, ajustarmos aquilo que parece necessário, refazer algumas coisas que não ficaram, né, totalmente uh, validadas, né, e com isso a gente vai, né, construir uma entrega melhor para a comunidade depois. Tá? E o que a gente vai fazer, então, por último, como uma entrega nova, né? Então, as próximas entregas vão ser realinhamentos daquilo que vocês estão construindo, é o que a gente chama de canvas da proposta de valor, né? Que é como é que a gente constrói algo para o nosso cliente que realmente faça sentido para ele, né? E que realmente nos diferencie na mentalidade do nosso cliente, do nosso usuário, em relação às propostas que já existem atualmente para resolver o problema dele, né? E aí nós vamos olhar, então, para dois eixos, né? Um eixo da proposta de valor, né? E não, então a nossa proposta de valor, ela vai ter aquilo que a gente usa para criar ganho para o cliente, aqueles produtos e serviços que a gente está realmente oferecendo ao nosso consumidor e o que alivia aqueles problemas, aquelas dores que ele sente, né? E aí nós vamos ter também, na parte do perfil de clientes, quais são os ganhos que ele espera, quais são as tarefas que esse cliente precisa ter para assumir, para acessar o nosso produto, né, para conseguir adquirir a nossa solução, e quais são as dores que ele sente, né, em relação ao mercado, né? Então, a gente vai sempre estar tentando casar o lado direito com o lado esquerdo, né? Então, eu tenho as dores do meu consumidor e eu tenho as pílulas que eu ofereço que vão aliviar essas dores. Eu tenho as tarefas que o cliente precisa executar e eu tenho os produtos e serviços que ele acessa, né, para poder aliviar essas dores. E eu tenho os ganhos que o cliente espera ter com o meu produto e o serviço e os elementos da minha ideia que geram esse ganho, né, que criam esse ganho para o meu cliente. Então,
vamos tentar pensar aqui num exemplo, né, de como a gente preencheria isso, mas sempre lembrando, né, aqui são frases curtas, expressões que vão ajudar o nosso consumidor a ver o valor do nosso produto. Então, vou pegar um exemplo aqui da universidade, né, que a gente já vinha trabalhando, para a gente tentar visualizar isso de forma mais completa, né, e mais concreta também. Então, vamos pegar assim, que as dores do meu cliente, né, as dores do mercado são acesso ao ensino de qualidade ou falta de ensino de qualidade, né? Dificuldade de deslocamento, ele não consegue ir. E posso colocar aqui, né, aprendizado, déficit do aprendizado individual. Então, o que acontece aqui? Hoje, a gente tem poucas ofertas regionais de ensino de qualidade, então isso é uma dor, é difícil achar ensino superior que tenha qualidade. As pessoas têm dificuldade, né, principalmente nas cidades que não têm um campus da universidade, ter acesso, né, então elas têm que se deslocar até lá. E a gente tem, inclusive, o problema de que cada pessoa tem o seu déficit individual, cada um tem uma trajetória de conhecimento que é diferente do outro e que isso também pode prejudicar o aprendizado se ele for colocado numa turma com um, um conjunto de pessoas que já que tem outras dificuldades ou que tem outro nível de desenvolvimento. Então, o que poderia aliviar esse déficit do aprendizado individual? Bom, poderia aliviar essa dor, né? Seria um tratamento personalizado e individualizado de acordo com as necessidades de cada estudante. Então, essa aqui seria um alívio, né? Uma pílula que aliviaria a dor do estudante que tem um déficit diferente dos outros. Né? Dificuldade de deslocamento. Posso, então, oferecer aulas virtuais para que ele possa acessar essas aulas de casa sem precisar ir até a universidade. E a falta de ensino de qualidade, né? Eu posso ter, então, um planejamento de ensino com um currículo de excelência e professores treinados. Então, né, eu tenho aqui um conjunto de ideias, né, de quais são os principais problemas, as principais dores do meu cliente, do meu consumidor. Né? Não precisam ser 3, pode ser 2, pode ser 1, pode ser 4, né? E vocês vão pensar. E eu vou ter aqui também o conjunto de atividades, de pílulas que aliviam as dores. Tá? Pessoal, só um minutinho, já venho aqui bem rapidinho. Desculpa, home office é isso, né? Tem as emergências aí que a gente tem que resolver. Mas estamos de volta. Então, aqui de um lado, eu tenho
as dores, né, que são a falta de ensino, a dificuldade de deslocamento e o déficit de aprendizado individual, e aqui eu tenho as pílulas que vão aliviar essas dores, né? Então, para a falta de ensino de qualidade, eu vou ter um bom planejamento curricular com um treinamento bom dos professores. Para a dificuldade de deslocamento, eu vou oferecer aulas virtuais, né, que possam possibilitar o aluno ter acesso ao conhecimento sem precisar se deslocar até um campus, né, até um polo. E o déficit de aprendizado individual, que eu vou ter uma pílula, né, que vai oferecer tratamento personalizado e individualizado de acordo com as necessidades de cada estudante. E aí, então, que produtos que eu vou ter, ou como é que vai ser composto o meu produto, para que eu possa oferecer para esse consumidor toda essa oferta, né, que eu estou oferecendo para ele aqui. Então, eu posso, por exemplo, oferecer, né, acompanhamento individualizado de um mentor para tratar, né, de forma personalizada as necessidades de cada um. Então, eu vou ter um produto ali, ou um elemento dentro do meu produto, que vai ter o acompanhamento individualizado, né, de alguém para poder corrigir aqueles déficits de aprendizado. Posso ter, inclusive, né, aulas de reforço, que vão ajudar, então, o consumidor, né, o estudante, a acessar e melhorar o déficit naquelas áreas que ele tem mais necessidade, né? Bom, para as aulas virtuais, então, eu vou precisar ter, né, uma plataforma online para acesso, né, com funcionalidades de, de ensino, né? Aula, vídeo, materiais, acompanhamento do desempenho. Isso tudo, então, vai poder me ajudar nessa parte, né? E na parte do planejamento do ensino, com um currículo de excelência e professores treinados, então, vou ter que ter, né, dentro do meu produto, um acompanhamento do desempenho do professor e da satisfação do aluno com o ensino. Então, né, agora eu criei, aqui eu não criei produtos, na verdade, eu criei características do meu produto, né, que vão aliviar, que vão atender essas dores, né, que vão aliviar essas dores. Então, eu tenho um conhecimento da dor, daquilo que eu preciso fazer para aliviar a dor e de que características o meu produto ou serviço tem que ter para fazer isso. E aí eu vou para a tarefa do cliente, né? Ou a tarefa do estudante, aqui no caso. Né? Então, para o meu consumidor aqui, né, para o estudante ter acesso a esses benefícios, ele realmente conseguir acessar a minha proposta de valor, ele também vai ter que fazer algumas coisas, né? Ele também vai ser responsável por alguns aspectos dessa prestação de serviço, né? Então, ele vai ter que comparecer às aulas, né? Responder às avaliações de satisfação, ele vai ter que participar das mentorias, vai ter que também realizar as avaliações, né? E tarefas propostas. Eu sei que não é só eu ensinar, o aluno tem que participar do processo também. Então, aqui as tarefas que o aluno tem que ter para acessar a minha proposta de valor, né? Agora, tudo isso que está aqui, de certa forma, já existe no mercado, né?
E aí eu vou ter que pensar, então, no quais são os ganhos que eu vou poder proporcionar para o meu cliente que ninguém mais consegue proporcionar da mesma forma, que são aqueles diferenciadores da minha proposta que ninguém mais consegue oferecer ou que ninguém consegue oferecer tão bem quanto eu, né? Então, eu posso colocar aqui que os ganhos que o meu aluno vai poder ter vão ser um aprendizado mais efetivo, né? Ele vai sair sabendo mais, sabendo melhor, né? Vai estar mais bem preparado, né? Ele pode ter um outro ganho que a gente já falou em outras edições, né? Da, da, da questão da internacionalização, né? Acesso a redes internacionais de universidades, que isso também é um ganho que outras instituições próximas não conseguem da mesma forma. Um outro ganho que eu posso colocar aqui também, que vai ser um diferencial, acesso a laboratórios e pesquisa de ponta. Então, aqui eu tenho quais são os ganhos diferenciais que os meus produtos e serviços vão oferecer para esse cliente, diferentes do, do que já existe no mercado, né? Então, agora eu vou ver o que cria esses ganhos aqui para esse cliente, né? O que vai materializar esses ganhos lá efetivamente. Então, para o aprendizado mais efetivo, vai ser justamente a plataforma, né? A composição da plataforma, então tem que pensar muito bem como essa plataforma vai ser operacionalizada, né? Eu vou ter que olhar os contratos, né, ou convênios internacionais da minha empresa, e eu vou ter que olhar também a estrutura e manutenção de laboratórios de pesquisa e dos programas de pós-graduação, que são que produzem pesquisa, né? Então, olha só, né? Aqui eu criei, inclusive, né, onde é que estão os focos de atuação da minha proposta. Então, se eu quero oferecer para o meu cliente, né, para o meu estudante, aqui no caso, um aprendizado mais efetivo, um acesso a redes internacionais, um acesso a laboratórios de pesquisa de ponta, eu preciso ter uma plataforma, né, e com um conjunto, um planejamento ali dessa plataforma que ajude e que estimule o aprendizado de uma forma mais intensa. Né? Eu preciso ter convênios internacionais, eu preciso ter uma estrutura e manutenção dos laboratórios. Então, olha só, agora eu tenho uma visão geral de como é que eu tenho que atuar em relação à minha ideia, né, ao modelo de empresa que eu estou criando, para realmente gerar o diferencial competitivo que eu quero me propor para o mercado. Né? E aí eu consigo efetivamente, olhando para isso, olhando para aquilo que eu validei ou estou em processo de validação, conforme o que a gente falou na última semana, eu consigo construir, então, um modelo de negócios mais alinhado. Por isso que depois de fazer isso, agora eu vou ter que voltar lá no produto, né? Depois, e olhar, eu estou conseguindo com o produto que eu estou planejando, com esse protótipo que eu criei, cumprir essa proposta, cumprir essa promessa que eu quero cumprir. Se eu não estou conseguindo, o que está faltando, né? Quais são os elementos aqui que eu preciso incluir no meu produto, na jornada do meu cliente, ou até no planejamento de processos da minha empresa, que vão me ajudar a materializar essa proposta de valor. Porque a proposta de valor, ela não pode estar só na minha cabeça ou só no slogan da minha empresa. Ela tem que estar internalizada em todos os elementos do modelo de negócio que eu estou criando. Né? Então, essa proposta de valor, ela precisa perpassar todos os elementos da minha proposta. Precisa perpassar o produto,
modelo financeiro, o acesso ao mercado, Canvas, tudo isso tem que estar, tudo isso tem que deixar claro, né? Ou em todos esses elementos eu tenho que ter claro qual é a minha proposta de valor. Eu tenho que conseguir identificar os elementos que eu consegui, que eu comecei a criar aqui, para aquela proposta de valor estar presente, né? Nesses pontos. Né? Então, pensem muito bem, assim, quais são cada um desses elementos. Né? Então, é legal. Eu gosto de preencher isso em zigue-zague, né? Começa com as dores, vê aquilo que alivia as dores, vê quais são os produtos ou serviços que vão deixar claro, né? Como é que eu estou aliviando essas dores, né? Aí eu vou para aquilo que os clientes precisam fazer para ter acesso aos meus produtos e serviços. Eu vou colocar os ganhos que o meu cliente vai ter acessando esses produtos, né, que vão gerar o diferencial competitivo da minha empresa, e no final vou elaborar os criadores de ganho, né, ou analisar com mais intensidade quais são os elementos criadores de ganho na minha proposta. Aí eu vou pegar esses criadores de ganho, vou olhar lá no meu na minha jornada do cliente e vou olhar lá no meu protótipo, onde é que estão os criadores de ganho, onde é que estão os pontos que materializam a minha proposta de valor, criando esse ganho para o meu cliente ou para o meu consumidor. E aí eu vou conseguir ter isso mais redondinho. Né? Então, essa é a tarefa da semana, pensar sobre isso, aí discutir com o mentor de vocês, né? Se vocês não estão discutindo com o mentor, acessem ele, me deixem saber também, né, como é que está indo esse processo, para a gente poder agilizar isso, tá bom? Eu estou negociando, acho que eu já falei para vocês, né, até o final desse mês, a gente vai ter um dia ali para a gente fazer a apresentação dos pitches de vocês, né, lá na CIV, e aí a gente vai começar daqui umas 2 semanas a trabalhar nisso, tá bom? Temos alguma questão com relação a essa tarefa ou com relação ao programa, enfim, fique à vontade. Tá tranquilo por enquanto. Beleza. Então tá, acho que foi bastante claro, então. Né? Tá bom, gente? Obrigado por passarem aí, como sempre, né? Estamos à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa, e nos encontramos semana que vem, né? Para a gente continuar a nossa discussão, tá bom? Um abraço.